Paz seja convosco, irmãos. Quero agradecer a Deus por a oportunidade que nos concede de estarmos aqui. Já fazia um tempinho que eu não chegava por aqui, mas aprove a Deus. Veio depois uma vez. E louvo a Deus que nos permitiu essa oportunidade de estar revendo o pastor Edson, amigo, Jó, demais irmãos, a igreja de Deus aqui neste lugar. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Quero dividir com os irmãos esse assunto que tem sido tema das nossas escolas dominical esse trimestre. Então, tem latejado muitas lições preciosas, estão ardendo nos nossos corações. Eu gostaria de dividir algumas com os irmãos aqui esta noite. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 19 e 20. Depois você continua aberto no livro de Êxodo e nós vamos ler um pouquinho mais para frente também algumas coisas. Amém. Se tiver alguém ao seu lado sem a palavra, estende gentilmente para que possa ler junto contigo, porque escrito está: bem-aventurado aqueles que leem as palavras deste livro. Os irmãos que já acharam, ajuda os que não achou, e vamos ler junto. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 19. Todos achou? Amém? Amém. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Quem está falando aqui? Deus. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua luta. Deus conhece a tua força. Deus sabe de tudo. Vou ler de novo. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Podeis assentar. Glória a Deus. A Bíblia aberta em Êxodo, não fecha a palavra não, que nós vamos ler mais coisas aí. Amados, quando nos deparamos com um texto como esse, a primeira coisa que me vem à mente é que Deus está no controle de tudo. Às vezes vivemos situações no nosso cotidiano, nas nossas vidas, e nós achamos que não tem mais jeito, que não há mais saída. Não sei quem já viveu isso, quem não viveu vai viver. Mas a verdade é que, enquanto permeamos essa terra, passamos por situações e realmente nos afligimos de se encontrar em determinado estado, porque não vemos possibilidades adiante. Vemos apenas sofrimento, tristeza, luta, desatino, provas. E isso é muito triste quando nós estamos numa situação assim. E Deus está falando aqui com Moisés, um homem que ele escolheu para libertar o seu povo, que estava aprisionado no Egito. O povo estava servindo, só para lembrar aqueles que não conhecem a história e lembrar aqueles que já conhecem. O povo de Deus foi para o Egito na época de José. Quando José foi vendido, se quiser tirar um pouco o agudo aqui, está chiando. Quando o povo foi vendido, José foi vendido por seus irmãos e foi preso, e aconteceu tantas coisas, e quando não, ele virou governador do Egito, porque deu um bom conselho da parte de Deus ao rei, que haveria uma grande fome, que haveria primeiro 7 anos de muita abundância, depois 7 anos de muita fome, e que era necessário que o rei estabelecesse alguém confiável, alguém para guardar o provimento nos 7 anos de fartura, para que no tempo da sequidão, da escassez, houvesse alimento. Foi nesse período que José se tornou governador do Egito,
E no período de grande fome, seus irmãos, seus familiares também vieram ao Egito para comprar, para negociar, e ali descobriram que era o José, que era o governador do Egito. Vejam como as coisas são. Ele era a pessoa mais importante, depois de Faraó, ele mandava em tudo. E aquela geração de José, seus irmãos, seus filhos, foram muito bem tratados no Egito, tinham posições, porque o José era governador. Eu acredito que até a segunda e terceira geração, talvez até a quarta, foi uma bênção, mas depois houve uma preocupação nos faraós que sucederam ao trono. Puxa, esses hebreus, tudo que eles põem a mão dá certo, esses hebreus estão prosperando demais, estão crescendo, e os costumes deles são diferentes dos nossos. Assustou o faraó. Aquele faraó, agora no trono, resolveu, porque o mal começou a nascer em seu coração, e ele começou a olhar os hebreus com maus olhos. Você sabe quando você está na prova, ninguém nota, né? Mas quando Deus começa a te abençoar, meu amigo, as pessoas, até familiares, começam a olhar com maus olhos. Só o sangue de Cristo. Tem que tomar cuidado, que depende do lugar, até entre os irmãos tem gente que começa a olhar com maus olhos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O nosso Deus nos chamou para uma vida de bênção, de prosperidade, de frutificação. Mas vigie, viu, irmão? Que até quando a bênção chega, alguém começa a colocar maus olhos em você. O sangue de Cristo repreende esse demônio que está solto por aí. O nome dele é inveja. Mas em nome de Jesus ele vai cair por terra na sua vida. Amados, foi num período assim que Faraó ficou com medo do crescimento assustador dos hebreus, dos costumes de hebreus que era diferente dos costumes dos egípcios, e ele temeu. Puxa vida, esse povo aí pode uma hora querer, né? E aí eu estou frito. Quer saber um negócio? Nós vamos precisar de um plano de contingência. E começou a escravizar o povo, oprimir o povo, cada vez com leis absurdas. A última delas, para vocês terem uma ideia, foi ordenar a matança de todas as crianças, homens que nasceram. O faraó estava tão preocupado, tão assustado com o crescimento dos hebreus, com a prosperidade dos hebreus, que ele chegou a dar uma ordem dessa: toda criança que nascer e for do sexo masculino, mata em parteiras. Mas as parteiras também eram mãe, começou a ficar com dó. Aí o que ele fez? Ele falou: joga no rio, porque as parteiras achou difícil matar. Ele usou a religião deles mesmos. Os egípcios acreditavam que o rio era um deus, e ao dizer joga no rio, é como se ele estivesse instituindo ali um culto, dizendo: vocês estão fazendo bem, vocês estão oferecendo a criança dos hebreus para o Deus rio, o Deus do Nilo. E assim, psicologicamente, ele veio com uma estratégia que as parteiras agora achavam que estavam fazendo bem, porque estavam servindo ao seu Deus. Foi num momento como esse que Moisés nasceu, numa época como essa. E a sua mãe o escondeu, mas já à medida que crescia não dava mais para esconder. Colocou ele em um cesto de junco, desceu o rio abaixo, ou melhor, desceu o rio acima, e está aí o mistério, porque o rio só desce para baixo. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no negócio, não tem nem geografia para impedir. A Bíblia diz que aquele cesto de junco foi parar no lugar aonde a princesa tomava banho, e ela viu o cesto de junco, e ali ela era estéril, pegou aquela criança. E os irmãos que conhecem a história sabem que a própria mãe de Moisés foi chamada para amamentá-la, e em tudo isso a mão de Deus agindo. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios,
e achava Moisés, quando era de aproximado 40 anos, quando ele tinha 40 anos de idade, estava sendo preparado para reinar como um faraó, mas ele tinha os ensinamentos que Joquebede, a sua mãe, lhe passou. Por isso eu quero dizer às mães que estão aqui: passe os ensinamentos de Deus. E aos pais que estão aqui, passe os ensinamentos de Deus para os seus filhos. Amém, irmãos? Amém. E lá na frente Moisés, ele sabia a sua origem, ele sabia a origem, a sua genealogia. E um dia, com 40 anos de idade, ele vê um egípcio oprimindo um hebreu. E ali num acesso de ira, Moisés ataca aquele egípcio, o fere e ele morre. Passado um outro dia, ele vê 2 hebreus. Ô irmão, como é triste quando 2 crentes ficam brigando, viu? Ó, em nome de Jesus, se alguém anda brigando com você, releve, perdoe, viva o evangelho, porque Satanás se usa dessas artimanhas para dividir a igreja, para colocar mágoas, para colocar ressentimento, para colocar e semear raiz de amargura. Mas em nome de Jesus, vamos repreender esse negócio da nossa vida. Tem um ditado aí no mundo que diz: quando um não quer, 2 não briga. Sabe o que significa isso? Demorei para minha mente filosofar o que era isso. Significa que tem pessoas, irmão, que ele é tão usado pelo demônio, se duvidar é ele que pega o demônio para usar o demônio, não é nem o demônio que usa ele, que ele afronta a gente, sabe? Você não quer entrar numa briga com a pessoa e nada, mas a pessoa afronta. E o ditado é o que? Mesmo sendo afrontado, escolhe amar. Mesmo sendo afrontado, escolhe perdoar. Mesmo sendo afrontado, escolhe esquecer. Nós temos o poder de escolher. A decisão é minha. Ele está me fazendo raiva, ela está me fazendo pique, ele quer que eu brigue, ele quer realmente despertar a minha natureza carnal, mas ela já está crucificada na cruz do Calvário. Eu vou fazer igual o nosso mestre Jesus ensinou. Sabe o que Jesus disse? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e encontrarei descansos para as vossas almas. Às vezes algum crente menos desavisado, ele acha: eu precisei falar, eu precisei pôr para fora, porque senão eu não ia aguentar. Não é isso que Jesus ensinou, não. Jesus ensinou assim, seja manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando você revida, o problema aumenta. Na hora você tem a sensação que descarregou, mas depois você vai ver, o abacaxi está ainda mais espinhento, o limão está ainda mais azedo, e você que talvez teria a razão, agora também será o culpado ou a culpada. Então fica com Jesus que dá tudo certo. Aleluia. Foi num clima assim, que aos 40 anos depois, vendo no outro dia 2 irmãos brigando, e aí a coisa é triste, pastor, quando 2 irmãos brigam, quando obreiros brigam, quando essas coisas acontecem, é triste, mas acontece. Fazer o quê? Ao sangue de Jesus que quebra essas armadilhas do diabo. E quando Moisés foi lá, por que vocês estão brigando? Alguém já lançou no rosto dele. Viu? Vai matar a gente como mataste o egípcio também? E ele agora, puxa vida, esse negócio vai cair no ouvido de Faraó. Ele fugiu. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos: não há nada encoberto que não seja revelado. Não? O nosso Deus, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que os seus olhos é como chamas de fogo. Os olhos do Senhor alcançam e vê todas as coisas. Por isso, meu irmão, lembremos de viver o Evangelho, não aqui, mas lá, ali da calçada para fora, lá dentro do portão da sua casa para fora e do portão para dentro. O Evangelho tem que ser vivido a todo tempo, porque os olhos do Senhor estão te vendo. E a Ele, e não eu, nem o pastor, nem o irmão, nem o prefeito, nem ninguém. Ele é o galardoador, diz as Escrituras. Diz as Escrituras que os seus olhos estão procurando os fiéis da terra, os que vivem a palavra,
palavra. Os que ficam debaixo da palavra e a seguem, os seus olhos estão procurando os fiéis. Sabe para quê, meu irmão? Glória a Deus. Para abençoar. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Guarda a palavra, viva a palavra, diga não ao pecado. Ah, irmão, mas todo mundo mente. Problema deles. Seu negócio é agradar a Deus. Ah, mas todo mundo faz. Problema deles. Nosso negócio é fazer o que a Bíblia ensina. Ah, mas todo mundo. Nós não somos todo mundo. A Bíblia diz que nós somos lavados e santificados e separados para ser um povo zeloso e de boas obras. E os olhos do Senhor estão procurando a mim, a você, aqueles que vivem a palavra, para os abençoar. E quando Deus quer abençoar, meu irmão, ninguém pode pedir. Tem um hino que os irmãos cantam, né? É assim? Quando Deus quer fazer, quem é que vai pedir, meu irmão? Quem que vai pedir? Quando Deus quer fazer, não tem gigante. Tem alguém aqui em Israel para lutar comigo? Todo mundo fugia. Todo mundo fugia. O homem é grande, tem 3 metros de altura. Olha o tamanho da lança dele. Isso aí, de repente chega lá o jovem Davi e escuta: quem é esse incircunciso? Quem é esse ignorante? Quem é esse nécio falando assim do nosso Deus? E lá do alto, os olhos daquele que procura os fiéis da terra para abençoar. Os olhos do Senhor que já estava 40 dias olhando no arraial. Quem é que eu vou usar? Quem é que eu vou abençoar? Todo dia o gigante vinha afrontar Israel. Eu vejo todos os dias os olhos de Deus procurando alguém para usar, procurando alguém para abençoar. E chega, Davi. Quem é esse aí? Afrontando ao Deus vivo. Zelo pela palavra. Quando você zela pela palavra, meu irmão, o nosso Deus tem poder. Chegou. É esse aí que eu vou abençoar. E Davi se tornou, irmão, não foi apenas o homem que derrotou o gigante, porque a bênção de Deus ela é tremenda. Davi se tornou rei de Israel. Não foi apenas rei de Israel, o maior rei de Israel. Não foi apenas o maior rei de Israel, foi um rei profeta. E não foi apenas isso, irmão, da sua semente, aleluia, já nasceu, já veio aqui, já deu a vida por nós na cruz do Calvário, e está esperando se cumprir os dias para retornar aqui, para se cumprir a profecia dita a Davi, que da sua semente nasceria um rei justo, que reinaria as nações com cetro de justiça, e este rei se chama Jesus. Aleluia. Apocalipse revela que nas suas coxas está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e ele virá. E Jesus governará esse planeta e mostrará a todos os reis da terra que esse planeta, que essa terra é viável, que dá. Qual que é o desejo de todos os políticos, de todos os presidentes, de todos os governantes, de todas as ONGs? Erradicar a fome, erradicar as doenças. Jesus, irmão, governará essa terra, e no seu reinado não haverá fome, e no seu reinado não haverá guerra, e no seu reinado não haverá enfermidades. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Amados, e quando esses hebreus brigam, e agora Moisés, vendo que eles sabiam que ele tinha matado o Egito, ele foge, e a Bíblia diz que ele foi para as terras de Midian, se casou com a filha de um sacerdote de Midian, e por lá ficou 40
anos. Guarde isso. 80 anos. Mas como nós falamos aqui, Deus escolheu Moisés para um propósito. Quando ele tinha 80 anos, Deus aparece para Moisés em uma sarça. Aquilo chama a atenção de Moisés. A sarça ardia e não se consumia. Para quem não sabe, a sarça é um arbusto pequeno, mediano, uma árvore pequena, seca, que é muito comum no deserto, naquelas regiões semiáridas, áridas de deserto. E uma sarça pegar fogo é uma coisa normal. Estamos falando de um lugar onde a temperatura chega a 50 graus. Aqui esses dias em Boituva, mês de janeiro, teve dias de 37, 38 graus. E a gente estava se sentindo cozidos dentro de casa. É verdade ou não é? Estava difícil. Agora imagina, estamos falando de um lugar de temperatura de até 50 graus. Ou seja, essas sarças, esses galhos secos, essas árvores, devido à sequidão, o tempo, o sol, de repente, as ações do oxigênio, do ar, as pressões atmosféricas, luz solar, pegavam fogo. Não era uma coisa absurda, acontecia, era normal uma sarça pegar fogo. O que não era normal, o que acontece quando se coloca fogo em um mato, em uma árvore, em uma lenha? Ele vai pegar fogo, mas vai ter um processo, uma duração de tempo, talvez algumas horas, mas vai acabar. Porque a madeira se queima e o que vai sobrar? Cinza. E aí é que está o mistério. A sarça ardia, pegava fogo, mas não se consumia, continuava igual, não acabava, não virava cinza. E isso chamou a atenção de Moisés. E ele, curioso, foi lá ver o que, mas como que pode ser? O que está acontecendo com essa casa que está ardendo, está estralando, está pegando fogo e não se consome? Glória a Deus. É um mistério. E quando ele vai chegando perto, a voz diz: Moisés, não chegue para cá, tira primeiro a sandália dos teus pés. Aleluia. Porque o lugar que pisa, santo és. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Aleluia. O lugar que estamos, o lugar que pisamos, santo és. Tirar a sandália dos pés aqui representa humildade, representa sujeição, submissão. Quando queremos nos achegar a Deus e viver um compromisso com Deus e receber esse poder de Deus, é necessário submissão. A Bíblia diz: sujeitados, pois, a Deus. Tem gente que se sujeita ao patrão, às normas da firma, ao cotidiano da vida, se sujeita a tantas normas, mas não se sujeita a Deus. Não vai ter bênção para você, meu querido. Ah, mas eu amo Deus, eu quero Deus, eu creio em Deus. Pois é, mas para ter as bênçãos de Deus é necessário sujeição. Mas o que está acontecendo? Essa sarça arde, estrala, queima e não se consome. Ali fala, irmãos, eu quero dizer aqui da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem na vida do homem, uma das funções do Espírito Santo é essa, irmão: é encher o homem, a alma do homem, de poder, de unção. Aí pode vir tribulação, luta, sofrimento, como diz Paulo. Paulo resume muito bem isso. Olha, eu tenho sofrido açoites, naufrágio, fome, crises, chibatadas, reis, ódio da turma. E sabe de uma coisa? Nada disso me separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que Paulo tinha? Que muita gente hoje não tem. Mas em nome de Jesus vai ter a partir de hoje a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu fico tão triste quando vejo pessoas chegando aqui na igreja e porque não recebem uma bênção no dia que ela queria, elas fazem bem sim, pastor. Aí eu não vou mais para a igreja porque eu não recebi aquela bênção que eu queria. Ô, irmão, você sem Deus está estampado em tantos carros. É ninguém, é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. Glória a Deus. Veja bem, irmão, que coisa linda Abacuque escreveu. Deus, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra só venha o mal, mesmo que o produto da oliveira minta, Senhor. Sabe o que ele está falando? Trazendo para o nosso dia de hoje.
Ainda que no meu armário não tenha arroz, não tenha feijão, não tenho dinheiro para pagar minhas contas, a coisa vem, a crise vem. Na linguagem de Abacuque, é isso que ele está dizendo: Senhor, ainda assim, abrirei a minha boca e louvarei o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Ainda assim, Deus, glorificarei o teu nome. Ainda assim viverei a tua palavra. Ainda assim não cederei ao pecado. Ainda assim direi não a Satanás e direi sim a ti, Deus. Sabe que nós podemos aprender algumas coisas com Abacuque aqui? Sarça pegava fogo e não se consumia, não virava cinza. Isso é o poder sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Está disponível para cada um de nós. Aleluia. Agora, eu fico preocupado, irmãos, com pessoas que vêm e recebem a Jesus como Salvador, pastor Edson, entrega a vida, o nome dele é escrito no livro da vida. E agora a pessoa passa um vento, passa uma luta, passa uma tribulação. Não vou mais na igreja. Cansei. Não está resolvendo nada. Vira cinza. Vira cinza. Então recebe hoje o poder do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro e João tomaram couro de chicote. Sabe que é apanhar de chicote, irmão? Tem gente brava quando alguém pisa no pé, sem querer. A pessoa vira uma onça, um leão. Agora o homem apanhou de chicote. E a Bíblia diz que quando liberaram, eles glorificavam a Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus, por nos fazer sofrer afronta para pregar o teu evangelho. E tem gente hoje que não quer pregar o evangelho porque o ministério não ajuda com alguma coisa. Não quer pregar o evangelho porque tem que pôr gasolina no carro. Ah, não, para ir lá tem que pôr gasolina no carro. Eu não estou podendo. Ô, meu irmão, Deus te deu até carro, não vai te dar gasolina. Vá fazer a obra em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Espírito Santo arde, irmão, não tem luta. Eu me lembro de situações que eu passei na minha vida, irmão. Esses dias eu conversava com um amigo e eu falei: puxa vida, amigo, esse amigo acompanhou muita coisa da minha vida. E ele me disse: puxa, Pedro, você está na benção agora, né? Eu falei: graças a Deus. E ele passou muitos anos ao meu lado, ele viu muitas situações que a gente viveu, difíceis, irmão. E eu disse a ele assim: olha, se Deus hoje falasse assim para mim: Pedro, se eu levar você no tempo para trás e permitir que você vai escolher se você quer passar por tudo que você passou, pelas lutas que você passou, ou não passar por elas, o que você escolheria? Eu dizia para um amigo: olha, se Deus fizesse isso comigo, eu diria a Deus: Deus, por favor, eu teria que passar tudo de novo, cada luta, cada situação, cada porta que se fechou, cada vez que eu precisei pagar uma conta e não tinha de onde. Senhor, se o Senhor tirasse esses apertos que eu passei, eu não seria tão grato a Ti como eu posso ser hoje, porque o Senhor cumpriu a palavra dele na minha vida, irmão, vai cumprir na sua. Sabe o que diz a palavra em Isaías? Diz: olha, ainda que passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pela água, ela não te submergerão. Essa é promessa para crente, meu irmão. Veja que o Sadraque, o Mesaque e a Abednego, eles não foram livrados da fornalha, eles não foram livrados de cair na fornalha, eles caíram lá, mas a chama não pôde consumi-los, não fez eles virar cinza, porque Deus era na vida dele. E eu quero dividir isso com vocês. São coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ser crente não significa ausência de lutas. Ser crente não significa ausência de provas. Ser crente não significa ausências de momentos de tristeza. Ser crente significa que na tristeza temos um Consolador que estará conosco. Ele enxugará de nossos olhos as lágrimas. Ele nos fortalecerá e Ele nos consolará. Ser crente significa que no momento das adversidades, quando o mal vem para nos destruir,
A mão do Senhor nos guardará e não permitirá que os mal nos faça cair. Aliás, Jesus ensinou isso. Vede aqueles que guardam a minha palavra. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, batem contra ele, mas não podem derrubar. Não pode. Ele pode até tentar, mas não pode, porque guardam a palavra. Ser crente significa isso, meu irmão. É um compromisso que nós temos com Deus e Deus conosco, que mesmo nas adversidades, nas provações, nas circunstâncias adversas que vêm sobre nós, não podem nos consumir. É o que acontecia na sarça. Ardia e não se consumia. E, Moisés, antes de chegar para cá, se submeta à vontade de Deus. A mesma chama vai estar em você, e você vai passar adversidade, vai passar afrontas, você vai lá libertar o meu povo. Faraó é uma potência mundial, era o maior reino da terra, um homem que mandava matar quem queria, mas Deus estava dizendo para Moisés: se submeta aqui à minha vontade, porque a chama estará em ti e você não vai vir a cinza. Pelo contrário, Moisés, toda mão que se levantar contra ti, toda arma não prosperará. E é assim que as coisas acontecem, meu irmão. A submissão de Moisés ali naquele momento faz com que ele receba a revelação e entre no projeto de Deus. E dali ele sai para o Egito, para falar com o povo de Deus, para falar com Faraó e para ser usado magnificamente por Deus. A Bíblia diz que ele entrava na presença de Faraó. E veja, o versículo que nós lemos diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Olha que coisa, hein? Ó, você vai, tá? Mas eu sei que o rei não vai deixar você. O povo vai. Mas você vai. Está entendendo isso, irmão? Está compreendendo essa palavra? Irmão, aqui me faz lembrar de algo que não dá para desassociar da nossa fé. Uma palavra que resume, pode-se dizer, a totalidade da nossa fé. Conhecer a nossa fé é importante para que a gente saiba como adquirir as bênçãos de Deus. Mas de nada vai me valer conhecer toda a palavra de Gênesis a Apocalipse se eu não tiver disposição, se eu não tiver um coração apto para obedecer. Moisés, eu já sei que ele não vai deixar vocês ir, mas você vai. Já pensou se Moisés fosse? Aqui acho que não tem, né, pastor? Mas igual aqueles, para que eu vou então? Já que ele não vai deixar ir, por que eu vou lá então? Irmão, vamos servir a Deus. Tem vezes que a gente nem entende as coisas. Tem vezes que a gente não entende, porque as coisas de Deus, elas não se discernem pelo olho, elas se discernem espiritualmente. Mas aquilo que Deus colocar diante do seu coração, na sua mente, para fazer, faça. Amém? Faça, obedeça. Irmão, mas eu não entendo, mas eu não compreendo. Ele mandou, ele disse: obedeça. Obedeça que você vai se sair bem. E Moisés era obediente. Eu louvo a Deus aqui. Moisés, eu já sei que ele não vai deixar vocês ir, mas eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que eu farei no meio deles. E depois, repita comigo, depois. E quando? Depois. Meu irmão, aqui eu entendo uma coisa: o tempo de Deus. Você tem que aprender, nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus não é como o nosso. Às vezes a gente quer uma coisa agora, já. Aliás, Deus está falando comigo agora. Aleluia. Eu estou numa situação ali que eu quero algumas coisas, e eu vinha conversando com a minha esposa ontem, hoje, e dando uma forçadinha na barra, porque eu queria isso já. Mas a palavra está falando comigo, você sabe, né, pastor Edson? Mas a matemática de Deus é diferente. Quando a gente obedece, a gente se sai bem. Glória a Deus, aleluia.
Você colocou algo na mão do Senhor? Uma petição, uma oração, um pedido? Então, deixe na mão de Deus, irmão. Espere no Senhor. Sabe, entre essa palavra, esse versículo aqui, e até chegar o depois, passaram um bom tempo. Foi dia só não, foi semana só não, foi meses. Foram 10 pragas enviadas ao Egito. Meu irmão. Foram 10 acontecimentos, foram 10 vezes, 10 situações, e Deus chegava para Moisés, agora faz assim. E Moisés ia lá e fazia conforme o Senhor. Muito bem, Moisés, agora volta para o povo, vai para a tenda, fica aí orando aí, aguardando. Aí vinha o faraó, ele achava que ia dar certo. O faraó, depois da segunda praga, já vinha até dizendo, viu, vamos fazer o seguinte, vai, mas não vai muito longe, vem com aquelas propostinhas. Vai, mas deixa as mulheres e as crianças aí. Vai, mas deixa as... Não, mas foram 10 situações, 10 períodos. Mas a Bíblia diz que Deus tinha feito uma promessa aqui para Moisés e para o povo. Eu vou estender a minha mão. Você tem colocado algo diante de Deus? Você não pediu para Deus estender a mão para você? Não é isso? Você tem, Senhor, estende a mão para mim, meu Deus, me ajuda, me abençoa, muda mesmo. A gente faz isso. Então, se você pediu a palavra de Deus, Deus está dizendo assim, eu estenderei a minha mão. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tá bom, meus irmãos? E depois disto, vos deixarei. Aleluia. E depois disso, virá a bênção. Então, meu irmão, se você pôs na mão de Deus, está aqui a resposta. Ele vai estender a mão. Fica aguardando aí, na presença de Deus, e vai obedecendo a palavra. Passou-se 10 períodos, 10 situações, 10 ordenanças para Moisés, e ele foi obedecendo. Deus ia falando. É isso que vai acontecer com você, meu filho. Vai vir para os cultos, vem na quarta, na quinta, vem no domingo, vem na campanha, vai servindo a Deus, porque a sua causa já está na mão de Deus, e Deus já tem falado na palavra, eu estenderei a mão. E depois disso, então tem um tempo, amém? Tem um tempo. E a Bíblia diz que na 10ª praga, agora, olha como que Deus é tremendo, irmãos. A cada praga, Moisés ia lá para pedir a Faraó para deixar o povo ir. Faraó, deixa o povo ir, porque ele vai servir a Deus, Deus mandou. É? Vai não. Olha, se você não deixar, o nosso Deus é o Deus de tudo. Ele falou que vai ter a praga do piolho. Não estou ligando para isso não. Daqui a pouco a praga do piolho. Aí o Faraó, chama Moisés lá, manda retirar esse negócio aí, ora a Deus, depois vocês estão entendendo, irmão? Aí o Faraó voltava atrás, não liberava a bênção. Daqui a pouquinho ia lá Moisés de novo. Faraó, nosso Deus pediu para nós ir cultuar, servir, então deixa nós ir, podemos ir. Não, se você não deixar nós ir, vai acontecer. Aí foi anunciando as outras pragas. A praga do sangue, a primeira que foi transformada em sangue, a praga das rãs, as pragas do piolho, as pragas da saraiva, as pragas da úlcera, e da morte dos animais, e foi anunciando, das trevas, e ia lá, pedia, não, tá bom então, e deixava na mão de Deus. Você sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Vamos aprender a deixar as pessoas, as situações e as coisas na mão de Deus também. Tem bem que a gente quer tirar da mão de Deus e resolver do nosso jeito. Faraó, o Moisés podia, cansar, puxa vida, de novo, Deus, eu vou lá falar com o Faraó, ele nunca deixa, esse homem é terrível. Não, ele ia lá e obedecia. Tá, então tá na mão de Deus, tá? Não tá na mão de Deus, não, teu problema? Deixa aí na mão de Deus, não tira não. Tira não, meu irmão, deixa na mão de Deus. Até que quando chegou na 10ª praga, a coisa inverteu. E Deus falou para Moisés, e Moisés repetiu para o Faraó, o nosso Deus falou o seguinte: vai mandar uma praga, vai morrer gente em todas as casas, inclusive na sua. O primogênito vai morrer.
dos homens, dos animais, de tudo. E outra coisa, hein, Faraó? Porque você não tem deixado nós ir, e aí vocês vão pedir para nós sair agora. Agora não é nós que vamos pedir para sair, é vocês que vão pedir para nós sair. O nosso Deus mandou falar isso, irmão. E quando Deus mandou a 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos sobre o Egito, a Bíblia diz que houve tanto tremor nos corações de toda aquela nação, e eles apertavam Moisés e os israelitas, dizendo: sai da nossa terra, vai embora, vai servir ao teu Deus, pode ir embora. Aqueles que, vejam, durante 9 vezes Moisés ia lá pedir para sair. Agora eles estão dizendo: vai logo, vai depressa, vai. Não, peraí, agora Moisés e o povo está sem pressa. Calma, que nós não vai sair assim não. Nós trabalhamos aqui 400 anos, de graça aí, fazendo de tudo, trabalho escravo, temos nosso direito aqui. O nosso Deus mandou pedir prata, ouro, pedras preciosas, e foi pedindo, irmão. E isso foi dando. E isso foi dando. Tome ouro, tome prata, e saiu do Egito e levou tudo que eles tinham direito. E Deus trabalhou, viu, irmão? Ó, eu quero frisar uma coisa aqui: eles trabalham. Sabe, pastor, eu estou finalizando, o tempo já foi, e aqui encerra a palavra. Uma coisa simples, mas eu preciso falar, está ardendo aqui. Deus tem muita bênção para o seu povo. Quando você lê o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, você vai encontrar falando sobre 14 bênçãos de Deus para o povo. Serás abençoado quando entrares, quando saíres, o fruto do teu ventre, a tua amassadeira. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus abençoa aquele que trabalha. Há hoje aí umas situações por aí. Aqui eu conheço o pastor, sei que aqui não tem, mas por aí tem muito. Pessoas querendo arrebanhar ovelhas para Cristo, oferecendo a bênção. Vem para Jesus que tem prosperidade. Não, tem mesmo, mas a prosperidade ela é condicional. Se a pessoa for um preguiçoso, se a pessoa corre de serviço, se a pessoa corre de estudo, se a pessoa não vai ter bênção para você, porque Deus abençoa os que trabalham. Vejam que a ordenança de Deus é: abençoarei a tua amassadeira. Se você não for amassar, não é bênção não. Se você não for arrumar bicicleta, não é bênção não, meu filho. Se eu não for construir casa, se eu não for vender gás, se eu não for limpar a casa. Estão entendendo essa palavra? Amém. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Eu encerro por aqui com essa mensagem, irmão. Deus está procurando pessoas para abençoar poderosamente, mas não tem espaço para o preguiçoso. O preguiçoso pode servir a Deus aqui, mas vai ficar sem a bênção da prosperidade. É a palavra, meu irmão. Veja, quando Deus tirou o povo do Egito, ele sai com vacas, ele sai com gado, ele sai com trigo, ele sai com bastante coisa, com ouro e com prata. Mas eles estão caminhando para o Egito. Eles são 40 anos no Egito. Logo alguns dias depois, acabou a provisão, porque no Egito não, no deserto. No deserto não tinha como plantar, não nasce. Vai plantar o que no deserto? Não dá para semear, não dá para cultivar, certo? Veja, no período do deserto, Deus envia o maná. Eles estavam a mais de 80 quilômetros de distância do Egito, quando Deus instituiu o maná. Deus deu uma ordem a Moisés e falou: olha, o povo vai ficar sem alimento, não tem o que comer, mas eu vou sustentar esse povo. Mas eu não gosto de vagabundo nem de preguiçoso. Aí vem a ordem de Deus, meu irmão. Ó, eu vou enviar o maná. Todos os dias eu enviarei o maná. E o maná tem que ser recolhido antes do nascer do sol. Que hora que é antes do nascer do sol? Aproximadamente aí 5h30, 5 horas. Estão entendendo, meu irmão? Vai vendo a estratégia de Deus. Eu vou enviar o maná. É de graça e ninguém vai pagar nada. Não tem como colher, não tem como plantar. Mas eu não gosto de preguiçoso, eu não gosto de preguiçosa. O maná vai chegar todos os dias. Todos os dias tem que acordar antes do nascer do sol. Porque se acordar depois que o sol nascer, o maná já derreteu. Não tem mais maná. Se não tem maná, não tem o que comer.
Vai entendendo como que Deus é, meu irmão. E ele fez isso durante 40 anos. Outra coisa, não adianta você ir lá com o baldão lá comer o maná, porque o maná é só para um dia. No outro dia, então vocês vão, cada um vai colher um gomer. Eu não sei te explicar aqui quanto era um gomer, eu não fui lá, mas hoje dá para transformar nas medidas de hoje. Um curioso depois entra na internet. Você vai lá, vamos supor que um gomer seja isso aqui, tá? Vamos supor. Você vai colher um gomer, não adianta ir lá com o baldão e trazer cheio, porque vai estragar. No outro dia, se você colher um baldão para a semana inteira, aquele vai estragar, vai apodrecer e vai cheirar mal. No outro dia eu estou mandando maná, tem que acordar antes do nascer do sol e ir lá buscar. E isso eles queriam fazer durante 40 anos. Irmão, Deus não podia falar, eu vou mandar bem de tardezinha, depois que o sol se for. Vocês acordam a hora que vocês quiserem. Afinal, vocês estão sem fazer nada aí no deserto mesmo? Acorda a hora que vocês quiserem, o sol está quente. De tardezinha, depois que o sol se for, eu mando maná para vocês. Mas ele não queria uma geração de preguiçosos. O povo lá no Egito era trabalhador. Era escravo, mas era trabalhador. Estão entendendo? Era um trabalhador. E eles não podiam perder esse costume de ser trabalhador. E por isso Deus falou, é antes do sol nascer. Vai lá e colhe. Quando eles traziam mais, irmão, estragava. Tinha que ir todo dia. Na sexta-feira, a ordem de Deus, colherás dobrado. Sexta-feira, colherás dobrado, porque sábado é dia santo. Pode colher o dobro. Aí vocês vão comer sexta e vão comer sábado. No domingo é maná de novo. Se colher para comer domingo, na sexta vai estragar. Por incrível que pareça. Segunda, terça, quarta, quinta. Quem colhia mais em sexta, sexta não, estragava. Quando eles colhiam mais na sexta, comia sexta, não estragava, ficava para sábado, não estragava, comia sábado, se alguém colheu para comer domingo, já estragava, já não servia, tinha que ir de madrugada pegar de novo. Sabe o que é isso aí, irmão? Obediência. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Deus vai abençoar qualquer um dos crentes. Vocês estão ouvindo essa palavra? Arregaça as mangas, coloca os teus projetos no papel, sai à procura. Irmão, as portas fechou, faz um pacto com Deus. Senhor, se o Senhor abrir uma porta de trabalho, não importa o que seja, eu vou ser o melhor naquilo que se abrir. Ainda que seja para limpar carro, ainda que seja para limpar casa, ainda que seja um serviço mais simples do mundo, eu vou fazer bem feito, meu Deus. Eu vou ir cedo e vou fazer a minha parte. E Deus vai prosperar na sua vida. Deus vai abençoar a tua amassadeira. Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.